Boa tarde! Além dos famosos bonequinhos da constelação familiar, o atendimento individual, uma coisa linda o atendimento individual. O atendimento em grupo é gostoso, a gente vê, né, as pessoas se movimentando, aquilo é emocionante. Mas o atendimento individual, ele tem coisas, detalhes, sutilezas assim, que são muito, muito interessantes e muitas vezes a gente fica achando, né, que pra gente, eu, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira formação, que eu tinha terminado, eu achava que eu para fazer a constelação, que eu precisava ter os bonecos. Se eu não tivesse os bonecos, que eu não poderia fazer a constelação. Cheguei uma vez a falar, não vou fazer. Aí, quando eu me dei conta disso, aí que eu fui ver o tamanho da grandeza desse atendimento individual e as infinitas possibilidades, né? A maioria das pessoas, muitas pessoas, né, conhecem os bonequinhos Playmobil, que são específicos para a constelação. Eles são assim, todos sem adereços, né? Aqueles que as crianças brincam, são cheios de adereços. Os Playmobil, eles têm dois tamanhos, tem masculino e feminino, a cabecinha deles mexe, a gente presta atenção na direção da cabecinha, né? Agora a gente tem outros bonecos, existe uma gama, uma variedade enorme de bonecos, tem bonecos de acrílico aí, ó, masculino e feminino, tem bonequinhos de compensado, tem bonequinhos de EVA, tem bonequinhos de madeira, moreninhos, branquinhos, cabelinhos de idosos, pode ser com toquinho também, né? Pode ser de assim, até mesmo dentro do movimento dos próprios bonequinhos, a gente tem infinitas possibilidades para poder mostrar, né? Para fazer a constelação. Os bonecos, eles vão representar os bonecos, objetos, âncoras, protocolos, eles vão ser os representantes da constelação. Na constelação em grupo, representantes são pessoas, né? Às vezes, a grande dificuldade, a pessoa fala assim, mas o boneco não anda. Quando a gente aprende mesmo, entende, a gente vê o movimento e o caminhar dos bonecos durante a constelação. O bonequinho não fala, mas por isso que muitas vezes a última coisa que a gente aprende é o atendimento individual, porque tem uma questão de um treinamento, de uma percepção de campo, de uma conexão com aquilo que está ali, com uma observação de todos os detalhes, de tudo como faz sentido, né? A gente pode usar também âncoras. O que são âncoras? São materiais que eu coloco no chão, por exemplo, assim, né? Para o representante vai ser, a gente pode fazer essa âncora aqui, por exemplo, com as havaianas com EVA, né? A gente pode ter de várias cores, né? A gente pode ter de vários tamanhos. A maneira como as pessoas colocam fazem toda a diferença. Se ela posiciona no chão assim, a gente faz uma leitura. Se ela posiciona assim, a gente faz uma leitura. Às vezes ela coloca os pés viradinhos assim, ó. Então, cadê o caminhar fluido, né? Tudo isso tem uma leitura, um entendimento. A gente faz tamanhos diferentes, igual com os bonequinhos, a gente tem tamanhos diferentes. E a gente pode usar assim, né? Para a gente perceber o campo, para a pessoa perceber o campo, é maravilhoso. A gente usa também âncoras, a gente pode ter pequenas, a gente pode ter de tamanhos diferentes, de formatos diferentes, que vão posicionar sentimentos, empresas, situações, relações, né? Para a gente poder fazer a leitura desse campo junto com essas âncoras. Isso tudo em atendimento individual. São infinitas as possibilidades, né? A gente pode usar no lugar de usar bonecos, a gente pode usar objetos, pedras, cristais. Aqui em cima da minha mesa, ó, eu tenho aqui um monte de objetos que eu uso. Pedrinhas, moedas, conchas, objetos de acrílico, que vão mostrar também que eu posso usar. E isso é muito interessante, porque a gente sai de um lugar de poder, dá uma liberdade de autorização, uma liberdade para constelar gigante. Então, por exemplo, eu já constelei pessoas numa mesa de restaurante.
com sachêzinho de açúcar, sachêzinho de sal, de adoçante, garfo, faca, colher, copo. Lá estava lá nos Estados Unidos com a Marilis, quando de repente ela começou a falar da dificuldade dela de falar inglês. Nós estávamos assim num cantinho mais reservado. Eu falei, vamos olhar para isso agora? Ela falou, vamos. E foi linda aquela constelação, né? Usando lá o que a gente tinha na mesa, os recursos que estavam disponíveis. Eu gosto de falar que uma bolsa de uma mulher é uma preciosidade. Aí a pessoa fala assim, mas minha bolsa é muito pequena, não tem quase nada. Mas lá dentro, o que tiver lá dentro, vai ser uma pérola para mim constelar. Eu já vi um outro caso interessante também, por exemplo. Uma vez, minha manicure estava com uma questão complicada com a filha dela, e ela sempre gosta assim, de ficar assim, mais reservada no cantinho, ela não gosta daquele negócio de ficar no meio do salão. Aí, de repente, eu falei com ela, você quer olhar para isso agora? Ela falou, quero. Eu falei, então, escolhe um esmalte para você, escolhe um esmalte para sua mãe, escolhe... Constelei ela com um esmalte, com os vidros de acetona ali, foi maravilhoso, foi assim, muito, muito legal. Eu gosto muito também, e eu tenho que entender que uma coisa não me impede a outra, né? Eu posso ter objetos e bonecos. Eu gosto também muito dos famosos, eu chamo de protocolos, os papeizinhos. Pode ser um papelzinho que se tiver, às vezes, né? Muitas vezes, atualmente, pessoas têm cartão de visita antigos que nem usam mais. Você pode pegar aqueles cartões, corta aqueles cartões no meio, vão virar uns quadradinhos. Você pode usar eles quadradinhos, você pode usar, dar uns picotinhos para ser masculino e feminino, você pode só usar eles assim, né? Eu uso esses papeizinhos de 2 tamanhos e eles são muito úteis na constelação. Muitas vezes eu faço uma constelação usando os papeizinhos e os bonecos, que me geram uma informação complementar maravilhosa. Às vezes, antes de começar a constelar, eu uso muito para a pessoa entender realmente o que é, o que está pegando. Muitas vezes existem dúvidas de sentimentos, do que quer, do que faz sentido. A pessoa está ali naquele negócio. E isso aqui vai me ajudar muito no atendimento individual. Eu uso bastante, porque o atendimento individual é aquele negócio, constelar, é eu trazer luz aquilo que eu não estou enxergando, é encontrar a paz aqui no meu coração dentro daquela situação. Então, assim, todas as ferramentas que a gente tem, a gente deve usar para deixar isso mais leve, mais fluido, para aquela pessoa que está ali. Muitas e muitas vezes, né, eu uso recursos também de uma visualização criativa. Vou lembrar, eu estou lembrando um caso aqui bem significativo, né? Usando os bonecos, eu ainda uso, usando os protocolos, os papeizinhos ou os objetos, muitas vezes eu ainda uso a visualização dentro do movimento da constelação. Esse é o meu jeito de constelar, né? Então, assim, você também vai encontrar o seu jeito. E a gente tem que ver várias maneiras para a gente ver qual que é o nosso jeito. E eu gosto de mostrar, assim, vamos dizer assim, a pluralidade, das infinitas possibilidades que a gente tem dentro do atendimento individual. Uma vez eu constelei, já contei esse caso várias vezes, eu constelei um taxista dentro do táxi. Eu entrei dentro do táxi e ele me perguntou, meu irmão foi taxista durante muitos anos, ainda dirige aí como motorista até hoje. Aí então dentro do táxi eu puxo assunto, né? Entrei dentro do táxi e falei, tem muito tempo que você é taxista? Ele falou, já tem muitos anos. Aí eu falei, eu tenho um irmão que é taxista. Ele falou, há muito tempo? Eu falei, há muito tempo. Aí ele me perguntou assim, e quem é a senhora? O que a senhora faz? Aí eu comecei a falar para ele da constelação. Foi a coisa mais interessante, porque quanto mais eu falava, mais ele diminuía a velocidade do carro. Foi diminuindo. Para quem conhece aqui em Belo Horizonte, sabe que o Santa Lúcia fica aqui subindo a Nossa Senhora do Carmo e descendo ali à direita, né? Então a gente subindo a Nossa Senhora do Carmo, mas foi diminuindo a velocidade. Aí ele foi me contando a coisa que estava difícil para ele. Quanto mais ele contava, quanto mais eu perguntava, mais devagar ele ia andando. Na hora que chegou aqui na porta de casa, ele estava tão devagar que eu achei que ele ia começar a dar ré. Mas na hora que nós chegamos, ele estava assim no ponto certinho de constelar. Porque tem um ponto que é um ponto assim muito
muito sensível e efetiva e forte, né? A pessoa parece que ela está pronta ali para aquele negócio. Eu falei, o senhor quer olhar para isso agora? Ele falou, quero. Aí ele ali sentadinho no banco da frente, eu sentadinho no banco de trás, falei com ele, então fecha os seus olhos. E fiz uma constelação com ele de uma maneira maravilhosa. Na hora que eu vi, ele veio aquele suspiro na alma dele, eu senti meu corpo assim, aquela leveza, aquela inteireza, escorreu uma lágrima assim, eu vi a lágrima escorrendo no canto do olho dele. E ele encontrando aquela paz, aquela serenidade, com uma visualização. Então assim, a gente tem infinitas possibilidades. A gente tem também a água. A água é muito... As pessoas ficam muito curiosas, né? Eu até trouxe aqui, né, para a gente ver, porque a verdade é que a gente pode usar, às vezes os bonequinhos da água, eu posso usar os bonequinhos da água na água e posso usar eles fora da água também, porque eles também ficam em pé lá, ó. Então eu posso ter bonequinho, os bonequinhos da água pode ser na água e pode ser fora da água. E eu também posso usar papeizinhos na água. Lembra que quando a gente é criança, a gente faz o barquinho, para o barquinho boiar na água, o papel boia. Então eu também posso usar os papeizinhos na água. E muitas vezes a gente pode usar não só para poder fazer a constelação completa, mas também para perceber movimentos e fazer observações do que está acontecendo. Então, ver se eu estou olhando para alguma situação, se aquele meu cliente, vamos ver se você está olhando mesmo? Vamos ver se você está realmente conectada com esse sentimento. Então, por exemplo, assim, né? Vou trazer aqui assim um bonequinho, né? Vamos ver aqui, vamos supor que isso aqui seja você. Pensa aí que é você esse bonequinho. Não interessa se é masculino ou feminino. E aí eu vou trazer uma questão aqui e vamos ver se realmente, se você está olhando para essa sua questão ou não. É só a gente observar o que vai acontecer. Eu não tenho que pensar muito. Muitas vezes eu tenho que ficar, eu fico achando assim, né, que tem que fazer grandes movimentos. Eu só observo o que acontece, né? Num primeiro movimento, eu estou observando aqui, ó, que o que quer ser visto, né, que nós colocamos aqui que precisa ser visto, até se movimenta. Mas o representante do bonequinho, ele está olhando para outra coisa lá fora. Na hora que eu olho aqui fora, o que eu vejo? Eu vejo um casal de idosos aqui que ficou aqui sem querer. Isso tudo eu estou lendo o campo, o que está acontecendo aqui. Vejo essa caneta e vejo essas âncoras aqui. Vejo que não existe uma conexão. Então, na verdade, o que eu estou lendo aqui? Este representante não está olhando para isso aqui. Essa já pode ser só uma informação para ser usada num atendimento? Pode. Significa que isso é constelação? Não falei isso, não. Eu posso fazer uma constelação na água? Posso. Mas eu posso também usar só como uma informação. Como você está olhando para sua esposa, como você está olhando para o seu trabalho, como você está olhando para os seus sentimentos. Então, assim, são infinitas as possibilidades que a gente tem e recursos que a gente tem para fazer um atendimento efetivo. Porque muitas vezes eu fico achando assim, é só colocar os bonecos e fazer as frases, né? Eu tenho que deixar tudo o que eu tenho disponível de recurso, de conhecimento, para atender da melhor maneira aquela pessoa, né? Para que aquilo possa ser, e até que também chegue num lugar que eu estou confortável e aquela pessoa está confortável. Constelação não é que eu vou trazer a solução para ninguém, eu não trago a solução para ninguém. A pessoa é que vai conseguir observar, entender qual é o movimento, né? Então, assim, podemos usar todos esses recursos, né? Muitas vezes as pessoas têm muitas dúvidas, né? Como é que eu vou fazer a constelação na água? Eu até agora não entendi onde que é o passado, onde que é o presente, onde que é o futuro. Eu não sei se o boneco está olhando para o passado, se o boneco está olhando... Como é que eu vou saber? Muitas vezes a pessoa acha que o campo é só o que está aqui redondinho. Ela compra aquele campo redondo e acha que o campo é só aquele que está aqui redondinho. Não, o campo é muito mais do que isso. Então,
muitas vezes a pessoa fica ali, né? Mas não estou entendendo, da onde, como é que eu vou, qual é a frase que eu tenho que fazer, da onde que a frase vem, se o boneco não fala, se o boneco não é um representante, porque o representante pessoa fala, como que é que eu vou saber trazer as frases, da onde que as frases vão chegar? Tudo isso é um grande mergulho que a gente faz em uma grande a gente também vai praticando, né? Quanto mais a gente vai praticando, mais a gente vai entendendo, mais tudo isso vai fazendo sentido, mais eu vou tendo a oportunidade de me colocar a serviço da vida, né? Lembrando que a constelação, o atendimento individual é um momento onde também a pessoa tem mais tempo para falar, onde a gente também dá a oportunidade da pessoa de falar e de alguma maneira ela se organiza também muito quando ela está ali falando e contando tudo. E eu escuto, quando eu escuto, eu não escuto só com os meus ouvidos, né? Eu escuto também observando o corpo dela, o tom de voz, o jeito que ela fala, para onde que ela olha. Tudo isso está dentro desse movimento. Eu sou uma encantada das constelações familiares. Eu amo os grupos e eu amo os atendimentos individuais. Acho que às vezes, né, as pessoas têm muita dificuldade de colocar suas questões no grupo e aí chega o presente do atendimento individual. Muitas vezes a pessoa está tão aflita que ela não tem tempo de aguardar o grupo. Aí está o atendimento individual. Muitas vezes ela está do outro lado do mundo, no interior de Minas, quer fazer uma constelação. O online está aí com os bonecos, com os protocolos, os objetos, a água, as âncoras, para a gente poder fazer o atendimento online individual. Então, são presentes que chegam na nossa vida. Nós vamos ter um módulo, né, de atendimento individual, onde eu vou ensinar tudo isso aqui que eu falei. Nós vamos mergulhar e aprofundar em tudo isso, né, fazendo constelações. Eu tenho que entender também, por exemplo, assim, né, para mim poder fazer o atendimento, eu tenho que entender muito da gramática, né, do posicionamento dos bonecos, porque quando a gente faz um atendimento com bonecos, a gente vai fazendo a constelação e a gente vai levando aquilo para, no final, os bonecos estarem posicionados em ordem, né? Então, muitas vezes a pessoa fica confusa. Como é que eu vou fazer? Porque se fosse só o pai e a mãe, os filhos. O pai e a mãe, os filhos, fica fácil, né? O pai tá aqui. Vou pegar meu papel que caiu. O pai tá aqui. A mãe tá aqui. Os filhos estão aqui. Tá fácil. Mas hoje em dia, o que acontece? Muitas vezes esse casal separa e esse homem vai casar com uma mulher que já tem filhos, essa mulher vai casar com outro homem que já tem filho. Como é que eu vou ordenar tudo isso? Então, no atendimento individual, eu também tenho que estar conectada nesse movimento da hierarquia, do pertencimento, né? Para me poder saber tanto ler o campo, né? Que eu chamo de ler o constelês, igual tem o chinês, o japonês. Eu ler o constelês e também é diferente, né? Se eu coloco assim, ó, os filhos estão entre o casal. Se eu posiciono assim, qual que é o sentimento? Só da gente olhar, a gente já vê o sentimento. O que é que eu sinto esse casal aqui, né? A hora que se eu coloco assim, o que eu sinto? São leituras que a gente vai fazendo. Dentro do que a pessoa vai, da maneira como que o cliente vai posicionando os bonecos, né? A gente pode fazer de maneira oculta. São infinitas as possibilidades. Então, assim, nós vamos fazer um módulo de atendimento individual. Então, se você quer aprofundar mais, se você quer revisitar, se você já é consteladora, se você quer, de repente, experimentar para ver se isso faz sentido, se você já conhece um pouco e quer vir, vai ser no dia 8 e 9 de março, que é o final de semana, agora depois do carnaval. Online. Então, assim, entre em contato, fala comigo, fala com o Daniel,
fala com a nossa equipe, fala com a Alexia. Nós estamos aqui para vocês, né? Se você quer marcar um atendimento individual, chama no Zap, chama a Alexia no Zap. Visita o nosso site, vê as coisas que tem lá. Se você gostou desse conteúdo também, compartilha, manda para uma amiga. Você fala assim, essa amiga seria bom se ela ficasse sabendo de tudo isso. Manda para uma amiga, indica. Isso nos ajuda a fazer um movimento, né? Nós temos também feito eu e a Alexia juntas, o trabalho da constelação em grupo, as nossas noites de constelação. Estão acontecendo fenômenos maravilhosos, assim, de nos encher a alma, de transbordar. Então, se você também estiver em Belo Horizonte, fica antenado para quando a gente divulga, para você poder também vir participar e receber tudo que está acontecendo aqui, porque o que está acontecendo é muito, muito lindo mesmo. E tem também que eu quero falar, né? No final de março, nós estamos começando turma nova, presencial em Belo Horizonte, em Belém, em Umuarama, em Brasília, online para o Brasil e para o mundo. Então, um lindo movimento conhecendo. E se você já é igual minha querida Valéria está ali, obrigada pelo elogio. Você sabe que você é do meu coração, né? Tem meu telefone também aí, a Clara deixou aí para vocês. Clara está aqui ajudando a gente. E entre em contato, né? E se você ainda não veio estudar, dê-se esse presente. Essa formação é um presente que você dá para você mesmo. É um lugar de você poder se transformar e transformar a vida das pessoas. Se colocar a serviço do outro, né? E encontrar algo que faz sentido, que tem significado, tem propósito. Eu sou suspeita para falar porque eu sou uma apaixonada pelas constelações, né? Então, esse é o convite, a gente seguir junto, a gente seguir estudando. Teve gente que pediu para mim falar dessas infinitas possibilidades, porque a pessoa falou, olha, para mim só serviu os bonequinhos. Aí quando a pessoa fala assim, para mim só serviu os bonequinhos, eu falo assim, ela ainda não está entendendo tudo. Foi daí que eu trouxe a ideia de falar dos bonequinhos e ainda coincidiu com, né, isso não é à toa, isso é campo, né, que vai ter o módulo de bonecos. Então, vamos seguir junto, vamos estudar mais, vamos dar o próximo passo em direção a nós mesmos, à nossa vida. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e falar que vocês, estando aqui, me escutando, me ajudam, faz sentido para mim. E se quiser que eu comente de algum tema específico, por favor, me manda uma mensagem no meu Zap, no meu Instagram, ou até mesmo deixa aqui, que aí a gente vai poder também falar daquilo que vocês gostariam que a gente falasse. E mais uma vez, muito obrigada e até breve. Um beijo bem grande.